O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, de limitar apenas à Procuradoria-Geral da República a possibilidade de denunciar ministros da Corte. Antes, a lei permitia que essa fosse uma prerrogativa de todo cidadão. Você sabia disso? A decisão ainda precisa ser referendada pelos demais ministros da Corte. O STF anunciou que isso deve ocorrer em um plenário virtual entre 12 e 19 de dezembro. A decisão foi do ministro, foi divulgada no começo da manhã desta quarta-feira em resposta a 2 processos movidos pelo Partido Solidariedade e pela Associação dos Magistrados Brasileiros que tratam sobre o mesmo tema, artigos específicos da lei do impeachment de 1950. A decisão restringe a atuação política e parlamentar contra ministros do STF. Deputados e senadores não podem mais formalizar denúncias contra ministros. Ainda cabe aos senadores, porém, julgá-los. Alcolumbre defendeu também o avanço de 2 propostas. Um projeto que tramita no Senado e facilita processos contra integrantes do Judiciário e uma proposta de emenda à Constituição que proíbe decisões monocráticas que suspendam a eficácia de leis. Essa última já aprovada pelos senadores, mas parada na Câmara dos Deputados. Em manifestação enviada a Gilmar Mendes, a Advocacia Geral da União pediu que o ministro reconsidere a decisão e pede que a medida cautelar também tenha os efeitos suspensos até o julgamento em definitivo do tema pelo plenário do STF. Eu quero só informar para vocês que não vai sair no Diário Oficial da União "Estamos em uma ditadura", tá? Não vai sair no Diário Oficial da União que nós mudamos o regime político do país de uma democracia para uma ditadura. Não sai no Diário Oficial. Não tem uma informação oficial sobre isso, tá? Só para avisar para vocês, e a gente está começando com isso. Todo mundo fala, que absurdo, não sei o quê. É isso aí, ó. Começa desse jeito, quando o Supremo Tribunal Federal, ainda por ser Supremo, se acha mais Supremo ainda, ao ponto de se blindar. Eles já aumentam seus próprios salários, eles já definem regalias para eles para eles mesmos, entendeu? E agora eles mesmos já decidem quem é que pode ou não pode julgá-los. Por alguma irregularidade. Então, assim, a gente está numa situação tão absurda de que a gente já viu, inclusive, outros ministros querendo legislar, indo até o Congresso para dar palpite em lei. Agora a gente tem um ministro querendo mudar a lei. É Mariana, veja bem, aconteceu em 2017 na Venezuela. Em 2017, na Venezuela, a Superior Justiça da Venezuela acabou, então, assumindo o papel do legislativo, assim como aos poucos está acontecendo aqui no Brasil. Isso é muito perigoso. E depois passou todos os direitos para que o Maduro pudesse fazer o que fez lá na Venezuela. Isso é que toda a população brasileira precisa prestar atenção para que a gente não caia na mesma questão da ditadura da Venezuela, porque aconteceu com o Judiciário, depois com o próprio Exército da Venezuela e hoje todo mundo sabe como que está lá. Veja bem, que absurdo, ou seja, fazer a lei através do Supremo, uma decisão inclusive monocrática. Agora, tudo isso tem uma razão. Tudo isso tem uma razão. A gente sabe que nos últimos anos vem acontecendo isso com relação à nossa Corte Superior, as decisões monocráticas de defesa de alguns e prejuízo de outros. A gente vê situações absurdas como essa que foi colocada aí pelo ministro Dias Toffoli, que é a questão aí de blindar de todas as formas as investigações com relação ao Banco Master. Todo mundo sabe como que aconteceu isso. E agora vem mais essa aí do ministro Gilmar Mendes, ou seja,
De acordo com bastidores, o Gilmar estaria se prevenindo aí mais outros membros da corte com relação às eleições de 2026, quando todas as pesquisas do Brasil sinalizam que a direita terá maioria no Senado. Aí ficaria muito perigoso para a questão aí do impeachment de um ministro. Então, é muito difícil. Uma lei de 1950, onde foi referendada por todas as ações de leis que vêm desde lá para cá e referendada também na Constituição brasileira. Ou seja, não mudou em nada, porque é uma lei de pesos e contrapesos, de balançar, ou seja, de ninguém pode ser superior à Constituição. Não é o STF, não é superior à Constituição. Isso é fato. O Senado não é superior à Constituição. O presidente da República não é superior à Constituição, nem à Câmara dos Deputados. Então, um tem que balancear o outro. É sobre isso que a gente está falando, né, Mariana? É muito difícil. E a gente fica sem saber o que pode acontecer com o Brasil a partir do momento de decisões tão fortes assim da Suprema Corte. E olha, eu falo para você, se no plenário for mantida essa decisão, está complicado para nós. Fala aí, professor Márcio Manuel. Bom, nós temos que esperar a semana que vem para ver se o referendo vai referendar e vai manter a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Foi uma decisão que pegou muitos juristas de surpresa, pegou muita gente de surpresa. 70 anos depois tem essa mudança, ele foi além, não foi só isso não. Porque hoje, caso Davi Alcolumbre, presidente do Senado, do União Brasil do Amapá, coloque votação de impeachment de ministro do Supremo para ser votado, bastava ter 41 votos. Gilmar Mendes, então, saiu da maioria simples para a maioria qualificada. O que é isso? Passou de 41 para 54. Passou de meio a meio e um voto a mais para 2/3. Ou seja, mesmo passando, mesmo se for para o Senado, não basta mais 41 votos para caçar um ministro, quer dizer, para impeachment o ministro do Supremo. Precisa de 54 votos. Esse é o primeiro detalhe. Outro ponto. É preocupante porque Davi Alcolumbre, até agora, ele estava engavetando o pedido de impeachment. Sim. Né? Está engavetando, ele está segurando. E a partir do momento que o presidente Lula não escolheu Rodrigo Pacheco, e sim Jorge Messias para substituir Luiz Roberto Barroso, e o presidente Lula, ele tem o direito de fazer isso, tem a prerrogativa dele. Lugar nenhum fala que o presidente da República, ele tem que escolher em conjunto com o presidente do Senado. Mas o presidente Lula poderia ter feito uma ligação, poderia falar pessoalmente com Davi Alcolumbre. Isso é política. O jogo político é isso, mas ele não fez. Então, a própria aprovação aí da PEC da devastação, da projeto de lei da devastação que foi feito aí contra o meio ambiente, algo terrível, que nos lembra aquele, vamos deixar passar a boiada lá do Ricardo Salles, já é o Davi Alcolumbre mostrando, o Senado, quando ele não é colocado dentro do governo, dentro do executivo, e que a despesa, olha o que nós podemos fazer. Entretanto, Gilmar Mendes, eu sou contra o que Gilmar Mendes fez, mas eu entendo o que ele fez. Você falou bem na sua chamada, Mariana Távora, quando você falou que é quem pode fazer o impeachment? Procurador-Geral da República e cidadãos. Gilmar Mendes quer tirar esse cidadão, só que não depende dele. Quem faz isso, quem deverá fazer isso, é o Congresso. Vale lembrar que para impeachment de presidente, não é com o Congresso, é com o Senado. A Câmara dos Deputados não apita nada impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. O que vai acontecer? Queda de braço, isso é ruim. Crise entre os poderes não é bom. Aí o que vai acontecer? Quem é que faz lei? O Legislativo. Aí o que vai ser feito? O Senado vai fazer uma outra lei. Um tentando derrubar o outro, isso não é bom. O Nicolas Ferreira, inclusive vindo para cá, eu estava vendo algumas notícias, ele já, não sei se já protocolou, mas já está com um projeto pronto para pautar, para ser votado, de obrigatoriedade, de obrigar o presidente da casa, presidente da casa, a pautar impeachment. Um projeto que obrigue... Presidente da Câmara dos Deputados. No impeachment, do Senado. Do Senado.
que obrigue... A Câmara é o presidente da República e o Senado é o STF. Que obrigue o presidente do Senado a pautar esses pedidos. Porque isso também é tão absurdo, já é, só te cortando, uma ditadura, eu já acho. Porque a partir do momento que eu tenho aqui projetos para serem votados e eu simplesmente não coloco em votação, a votação é um processo democrático, né? Os parlamentares vão votar se querem aquilo ou não. O pessoal tá querendo, por exemplo, que vote lá na Câmara dos Deputados a anistia. Ela não é pautada para que as pessoas possam votar. Por quê? Porque não querem que seja votado. Então, ou seja, não adianta você fazer um projeto, porque a depender do pensamento do presidente e os interesses próprios dele, ele põe ou não a votação. Maria Mãe, blindar por blindar, a Câmara dos Deputados também aprovaram a PEC da blindagem, graças ao Senado, que foi derrubado. Ou seja, lá os deputados federais poderiam ser criminosos e quem iria decidir seriam seus pares ali. Mas é porque isso pegou mal na população. Entre os 513, a população foi para a rua e deu o que deu. Com relação à fala aqui do Josiel, o Josiel citou que a Venezuela, que é sim uma ditadura, só que tem um detalhe, grande parte da extrema-direita, deputados federais, foram para El Salvador ver como que é o sistema prisional de Bukele. O presidente Bukele, ele acabou sim com a violência, grande parte, em 80%, 90% sim, mas tem muita gente presa sem sequer ter processo na justiça. Isso não é ditadura? É isso que querem? Ou seja, aí criticam a Venezuela, querendo alinhar a Venezuela com o governo brasileiro, o que não tem nenhuma relação, mas batem palma e vão para El Salvador a bater palma para Bukele, aonde age de maneira totalmente fora da lei. Então é importante levar isso em consideração. E vamos falar também que lá em El Salvador eles estão há 1.001 dias hoje, sem crime, sem um homicídio. Não, caiu? Pois é, então, lá era um país mas dominado por organizações criminosas, né? O professor fala que pessoas estão presas ainda sem serem condenadas. Não, tem processo sem sim, porque legítimo direito de defesa. Não, mas vai ter sim o direito de defesa. Agora, bem, não pode mas misturar depois de preso? El Salvador. Não pode misturar El Salvador, dizer que a Venezuela é melhor. E outra coisa, nós estamos falando aqui do Brasil para não chegar a nenhum caso. Se El Salvador está errado nesse sentido, nós também não podemos chegar. Agora, veja bem, mas a decisão... trouxe a Venezuela para aí, mas é claro, a Venezuela fez isso e a Venezuela é parceira do governo do PT, todo mundo sabe disso, gente. Vamos parar com a brincadeira. E outra coisa, com relação aos ministros em si, são mais de 100 pedidos de impeachment de ministros que hoje existe lá no Senado. 31, inclusive, com relação ao Gilmar Mendes, você entendeu? Então, isso é um perigo que o STF está pensando que está tendo contra eles, a partir do momento das eleições do ano que vem, que nem aconteceu, a gente não sabe nem se a direita vai dominar o Senado. Então, é uma prevenção que a gente não sabe, quer dizer, uma outra razão maior. É muito complicada a situação, mas pode ser também até fogo aí, fumaça, aliás, para tapar aí a questão do Banco Master, todo mundo sabe. Eu acho que a Mariana poderia trazer à tona também a maneira de alguns parlamentares da extrema-direita que fala tudo que esse governo colocar para votar, eu vou votar contra. Ué, o que é isso? O que é isso? Alguém tem que fazer alguma coisa. Tudo que colocar para votação, eu vou votar contra. Vou votar contra. Ou seja, mas isso não essa história tem a ver com o ministro? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem não. Ué, claro que tem. Porque mas quem falou isso? O que o Lula falou? Que é o pior congresso da história. Ou a pior Câmara da história. Dele, não é a favor dele? Não, mas aí, coisa para a população, programas bons para a população. Mas não foi aprovado, está sendo aprovado. Mas não é hora de colocar isso para votar, porque estamos perto das eleições. O Lula 3 foi eleito para 4 anos. Ele está no 3º ano ainda. Aí quer dizer que então ele só pode ter uma execução de comando do país por 3 anos. Tudo que fizer a partir de dezembro agora é pensando em reeleição. Faltam 10 meses para a eleição. Mas por que está parado lá do governo federal que o pessoal não está querendo votar? Nossa, Mariana, o governo federal teve dezenas de derrotas esse ano. Mas aí é do jogo político, né? É do jogo político. O governo federal, só para iniciar, o governo federal hoje, o governo do PT, fez com que o Brasil tenha no momento um déficit de mais de 320 bilhões de reais.
muito criticado no governo passado, o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, deixou com 54 bilhões de superávit. Quer dizer, então, Isso quer não é dizer, verdade. aqui não é verdade, então o senhor tem que procurar se informar. Mas não pagou os precatórios. Mas... Deixou, mas o que fez com os governos estaduais? Foram pagos. O Precatórios ICMS acima de 600 mil não tirou eram dos governos estaduais o ICMS dos combustíveis. Aí deixa mesmo, mãe. Pois Aí é. deixa. É mesmo que a sua empresa está no azul, e que está no verde, está bem economicamente, mas não paga o funcionário, não paga 13º, não paga energia, faz gato, é isso. A que custos o governo deixou a conta em azul no final de 22? Sem pagar 92 bilhões de precatórios, tirando a arrecadação das 27 unidades federativas dos combustíveis. Aí sim, aí tem como deixar. Bora lá, a Lília mandou um abraço aqui, ó, TV Brasil Central, te amo. Sem demagogia, mandou um monte de coração. Lucimar Souza de Melo, Nilton Oliveira, esse desgoverno não pôs nenhum projeto lá para votar pelo bem do povo brasileiro, só gastos. Avisa esse comentarista aí. Fala para a colega aí, para o colega, Nilton. Ô, Nilton, muito obrigado pela sua participação, continue fazendo isso. Eu não sei se você ganha até R$5 mil, você não vai declarar imposto de renda. E quem ganha de 5 Opa, mil... não. A partir de 26. Bem, a partir de 26, vai ter uma fiscalização maior da Receita Federal com relação, inclusive os informais. Se você é beneficiário da Bolsa Família e você tem um trabalho ali fora, um trabalho informal, e você movimentar o seu Pix acima de R$5 mil, você já entra em 27% do imposto de renda. Para aí, essa história tem que ser bem contada lá na frente. Se você movimenta acima de 5, significa que você não ganha só 5. Pois é, professor, mas ali não é carteira assinada. Eu estou dizendo... Movimentação é uma coisa e ganho real é outro. Nilton, novamente, Nilton. Então, se você ganha até R$5 mil por mês, a partir de 2026, você está isento. Você terá quase que um 14º salário. Só estou citando um para você. Ademar Rodrigues manda bom dia aqui, Paulo Barbosa também. Obrigada pela participação, Marcelo Campos Pereira.